Irmãos, hoje é uma terça-feira, 10 de dezembro de 2019, o ano está indo embora. Eu quero ler dois versículos que se encontram no livro de João, no capítulo 8, o versículo 32 e o 36. João 8, 32 e o 36, que diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 32. O 33 ratifica dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vivemos numa sociedade em guerra, um país em guerra, e que as justificativas são diversas para que as pessoas morram. Outras criam leis, umas delas boas, outras absurdas, mas as leis não são suficientes. Se você fizer uma análise na nossa história, não precisa ser uma análise profunda. Você deu um nado em águas rasas, superficiais, que você vai encontrar que nós estamos na 7ª Constituição brasileira. E desde a primeira, daquela que achava, da República, daquela que disseram, não, agora é em 1823, agora nós teremos um problema resolvido. Você observa que a Constituição de 1823 perdeu a validade. Em 1891, foi preciso fazer outra Constituição. Os problemas eram os mesmos. 1923, 1924, 34, 34, e dando uma análise assim, pronto, aqui está demorando mais, fora da de 91, de 1923. De 1823, que foi até 1891, aí foi a que demorou mais. Aí nós temos a última agora de 88, que já sofreu emenda e provavelmente será emendada novamente. Sabe por que isso acontece? Altera-se as leis? Porque o povo é o mesmo. O problema, nesse caso específico que eu vou falar, não é a lei, é a ausência de Deus. Não no termo literal, mas se apropriando e aplicando a parte da visão de Alberto Einstein, quando ele diz naquela faculdade, Alberto Einstein diz assim, o mal não existe, o mal é a ausência de bem. Mas, para nós sabemos que ele existe, certo? Para nós sabemos que o mal existe, mas na visão dele ele está correto. Na visão que ele aplicou o termo mal e bem, Alberto Einstein estava correto. O mal só cresce quando não existe o bem. Na ausência de Deus, o inimigo se apossa, dirige a vida, controla, na ausência de Deus. Só na ausência de Deus. Mas se Deus está no controle, o mal não existe para aquela vida, para aquele momento. Então eu já falei muitas vezes da Lei Maria da Penha, de tantas outras leis. Aparentemente são boas, maravilhosas. Pelo contrário, essa lei só veio por falta de conhecimento da palavra de Deus. Né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa ofende uma mulher, a mulher nem dá queixa, o vizinho dá queixa, um vizinho diz, mas o cara vai ser punido, tudo bem. Ele cometeu um crime, ele vai ser punido, deve ser punido. Mas você acha que ele vai ficar a vida toda na cadeia? Você acha que para essa mulher a vida será a mesma? Eu acredito. É porque a minha visão é a luz da Bíblia. Se tem alguma coisa errada, precisa ser consertado. O problema do Brasil não é a lei, é a ausência de Deus.
Os magistrados zombam de Deus, como que se colocam no lugar de Deus. Vamos dar um exemplo. Os 11 ministros do FTF, eles se sentem deuses mesmos de verdade, intocáveis. Eles podem cometer os piores crimes que eles quiserem, que ninguém pode tocar nele. Porque para que abrir um processo contra ele, é necessário que o outro juiz aceite, um outro ministro aceite. São semideuses. E quando o homem quer tomar o lugar de Deus, Satanás toma a direção da sua vida. Aí agora, ele não percebe mais os seus erros. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O problema do Brasil é na ausência, como eu já disse, é na ausência de Deus. As pessoas têm vergonha de dizer isso, que Jesus é a solução. As TVs zombam de Jesus na cara. Ah, quero tradição. Eu não quero tradição, eu quero Jesus. Na lei que eu nasci, essa eu vou morrer. Isso é ignorância. Primeiro porque você não nasceu mentindo, não nasceu roubando, se prostituindo. Você nasceu uma criança pura. Você não nasceu idólatra. Você não nasceu nada disso. Lembro-me que está bem velhinho, mas ainda vive. Um presbítero que tem um poder de palavra extraordinário. O único homem que eu conheci que você pode vou ministrar uma palestra de 2 dias. Ele vai citar 100, 200 versículos da Bíblia de cor e todos estão corretos. Pode acompanhar os versículos só. Tem uma memória fotográfica. E o pai dele é rezador. Um dia ele foi pregar o evangelho para o pai dele disse, meu filho, na lei que eu nasci, nesse eu vou morrer. E ele disse, meu pai, essa é a grande maravilha que eu quero falar com o senhor. Eu quero que o senhor fique na lei que o senhor nasceu. Pai, o senhor quando nasceu era rezador? Ele disse, não, meu filho. Pai, o senhor quando nasceu fumava? Ele disse, não, meu filho. Pai, o senhor quando nasceu se prostituía, mentia, enganava? Não, meu filho. Pois é, pai, a Bíblia quer que você fique na lei que você nasceu. Daquela que só Jesus é a solução de tudo. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí no capítulo 36, no versículo 36 de João 8, diz assim, se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então não adianta fazer leis, para punir o agressor, não. Adianta trabalhar para que evite esse agressor, que o agressor deixe de ser um agressor. Não é, porque eu sou feminista, não sei o quê. Isso é besteira, é ilusão. Jesus é a única saída. O povo não brincando, estão zombando de Jesus, estão criticando de Jesus. Estão fazendo casamentos que são verdadeiras aberrações à luz da palavra de Deus. Mas querem ser aplaudidos. Muito bem, na época de Noé também foi assim. Mas pagaram um alto preço. Então, o problema do homem é a ausência de Deus. Satanás só se apossa de uma vida quando o dono dela expulsa Jesus do seu coração. Aí sim, quando alguém expulsa Jesus do seu coração com suas atitudes e com suas ações, o inimigo chega com a bagagem completa, chega de mudança, se aposta nele e ali será o fim. Então o problema do Brasil não é a ausência de lei, é a ausência de Cristo Jesus. Os homens estão se sentindo poderosos, perderam a vergonha, roubando e sendo roubado, enganando e sendo enganado, se prostituindo, tudo que é coisas terríveis. Então o problema do Brasil é a ausência de Deus. O mal só existe na ausência do bem. Essa é a verdade.